Boa tarde, pessoal, meus queridos ouvintes da TV Negócio Fechado. Meu nome é Sandra Ferreira, estamos aqui novamente com mais um programa Bate-Papo com a psicóloga Sandra Ferreira. Eu sou psicóloga, atuante aqui nos Estados Unidos e no Brasil há quase 30 anos. E estamos aqui hoje para mais um programa sobre saúde mental. Hoje nós conversaremos a respeito da sua experiência como imigrante. O que significa uma vida de imigrante? Como a sua vida de imigrante, como a sua experiência como imigrante está afetando ou afetou sua saúde? Se vocês quiserem participar aqui no nosso programa, dividir as suas experiências, todos são bem-vindos. Quiserem colocar perguntas, se vocês quiserem dar um feedback também a respeito da imagem e do som, se vocês estão me escutando, se estão me vendo bem, fiquem à vontade. É muito importante para nós controlarmos a qualidade. Muito obrigada pela sua audiência. Continuem colocando seus likes para que a gente possa saber que vocês estão aí. Então, hoje nós iremos falar sobre aculturação e choque cultural. Muitas pessoas não prestam muita atenção, não tem muita informação sobre a importância dessas experiências, da experiência como imigrante, de mudar de um país para outro, como isso afeta a sua saúde, né? Então, todos nós imigrantes sabemos quão difícil muitas vezes é a gente se adaptar a uma nova cultura, a gente sentir saudades do nosso país, dos nossos amigos, dos nossos familiares, não é verdade? Muitas vezes essas questões afetam bastante a nossa saúde mental. Mas, às vezes, as pessoas sofrem todos os tipos de problemas. Muitas vezes as pessoas ficam deprimidas, outras vezes as pessoas ficam ansiosas. Tem pessoas que desenvolvem problemas físicos, de saúde mental física. Outras vezes a pessoa desenvolve alergias, todos os tipos de problemas. E a pessoa acha que o problema é dela, né? O problema é que alguma coisa está acontecendo individualmente. Ela não entende a correlação da experiência dela como imigrante na saúde mental, né? Então, uma das coisas principais, né? Uma das primeiras coisas, obviamente, é a questão das saudades, né? Muitas vezes excitante, né? Pensar em estar num novo país, começar uma vida nova, poder ter condições de sustentar a sua família de uma forma melhor, ganhar mais dinheiro, experimentar, ter experiências de vida nova, né? Tudo isso muitas vezes parece atrativo, né, para as pessoas antes delas imigrarem. Mas depois que elas imigram, depois que elas mudam de um país para o outro e as situações começam a acontecer, elas vão sentindo que o processo, né, a experiência não é tão simples assim, na verdade. É muito difícil morar num país diferente, ser imigrante, a gente tem que trabalhar muito, a gente tem que trabalhar longas horas, a gente tem que mostrar o nosso valor profissional, o nosso valor como pessoa. Muitas vezes nós saímos do nosso país, nós somos a maioria, né? Nós somos parte da cultura ali, nós não temos problemas de discriminação ou nenhum tipo de problemas, de barreiras, né, no sentido social. E aí, quando a gente muda para um outro país, nossa situação, nosso status é totalmente diferente. Mesmo que a pessoa não seja, às vezes, ilegal, que ela tenha documento, que ela tenha um visto, ou tenha um green card, ou mesmo uma cidadania, nós sempre seremos imigrantes, não é? Na verdade?
nós sempre seremos vistos como alguém que não nasceu no país, por mais que muitas vezes não seja o caso, todo mundo, principalmente nos Estados Unidos, né? Todo mundo é imigrante, foi imigrante um dia, na verdade, se não foi a pessoa, a geração atual, mas os pais, os avós, né? Mesmo as pessoas que se dizem americanos, né? Que se dizem nativos do país, eles são descendentes de imigrantes também. Então, não existe ninguém nesse país que não seja imigrante, a não ser os índios. E mesmo assim, os índios vieram como imigrantes há muito tempo atrás também, né? Porque a raça humana começou na África, né? Então, todos nós saímos do Neandertal, né? Do homem da caverna. Olá, Flávio, olá, Rosiane, olá, Maria Alice, muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada pelos seus comentários. É muito bom tê-los aqui conosco. Então, não existe ninguém que não seja imigrante nesse país, né? Então, assim, nós estávamos falando das questões, dos fatores que contribuem para os problemas de saúde que muitas vezes nós temos como imigrantes quando a gente muda do nosso país para um país diferente. Então, o fato da gente sentir saudades, o fato da gente sentir, não se sentir pertencente ao lugar é um fator muito importante. Né? Uma das necessidades básicas do ser humano, além de comida, abrigo, roupa e água, nós precisamos nos sentir pertencentes, né? Nós somos um ser social e, como tal, nós precisamos nos sentir parte de um grupo, né? E quando a gente muda, quando a gente se torna um imigrante, muitas vezes a gente não sente pertencente àquele lugar, mesmo que nós tenhamos familiares ou amigos da mesma cultura. É diferente de quando a gente está no nosso país, não é verdade? Nós nos sentimos parte daquilo, nós somos aquele país, nós somos uma parte intrínseca daquela cultura pelo fato de termos nascido ali. Mas quando nós mudamos para outro país, a situação é bem diferente. Nós sentimos esse impacto, mesmo que a gente não tenha consciência, né? Um outro aspecto muito importante de quando a gente muda para um outro país, o fator do choque cultural, da aculturação, é o fato, são questões, muitas vezes, detalhes do dia a dia. Muitas vezes as pessoas não entendem o impacto que... Oi, Edenir, seja muito bem-vindo. Alcivan, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pela sua contribuição. Fiquem à vontade para colocar perguntas, certo? E estamos aqui para ajudá-los. Então, muitas vezes as pessoas não entendem o quanto que, por exemplo, a questão do clima, né? Nós sabemos o quanto que, muitas vezes, quando a gente mora numa região dos Estados Unidos que é muito mais fria que o Brasil, né? A região do Brasil que a gente está acostumado, de onde a gente veio. Muitas vezes a gente tem que se adaptar ao frio, a andar na neve, né? Se vestir de uma forma diferente, a dirigir na neve, né? Lidar com o clima frio, lidar com a falta de sol, né? Isso aí é um fator extremamente importante, não é verdade? Nós sabemos que o quanto que a falta de sol influencia na nossa saúde, né? E assim, porque nosso cérebro funciona. Muito obrigada pelos likes, queridos. Continuem participando aqui conosco. A falta de sol, nosso cérebro funciona por vários... Existem alguns fatores que acionam a produção de hormônios no nosso cérebro. Um deles é o sol, é a luz, né? A luz do sol. Então,
quando a gente está exposto a menos luz durante o dia, que é o caso quando, aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, na costa leste, né, no nordeste dos Estados Unidos, onde a maioria de nós moramos, nós estamos, o nosso organismo está sofrendo um ajuste muito grande, né? É uma coisa que muda totalmente a química do cérebro. Por isso que as pessoas muitas vezes entram em depressão, porque com menos luz a gente produz menos serotonina, que é o hormônio, um dos hormônios mais importantes do cérebro, e a gente chama de hormônio da felicidade, né? Quando a gente tem um nível alto de serotonina, quando a gente está produzindo um nível alto de serotonina, significa quando a gente está feliz, né? Então, por isso que quando a gente está deprimido, a gente tem um nível baixo de serotonina. E um dos fatores que propiciam um declínio do nível de serotonina no cérebro é a falta de luz, né? Então, por isso que é importante a gente estar exposto à luz. Muitas vezes as pessoas trabalham dentro de casa. Se você trabalha muito dentro de casa por algum motivo, ou você limpa casas, ou você mesmo cuida da sua família, você precisa sair, você precisa abrir as janelas, abrir as cortinas. Se você está numa estação que propicia abrir as janelas para pegar um ar puro, também é importante, né? A renovação do ar dentro de casa é muito importante, a gente sair, andar do lado de fora, né? Estar exposto à luz e também ao ar fresco, né? Então, assim, a luz é um fator muito importante no equilíbrio do cérebro. Então, assim, como fazer quando a gente está morando num país que tem pouca luz por grande parte do ano, né? O nosso inverno aqui é extremamente longo, na verdade. No Nordeste dos Estados Unidos, no Norte, as pessoas que moram em Chicago, as pessoas que moram na costa leste, Massachusetts, New York, Connecticut, Maine, Vermont, New Hampshire, toda essa área, quanto mais para o norte, menos sol a gente é exposto, porque quanto mais para o norte, mais severo o inverno é. Então, como a gente faz para compensar a falta de sol? Em primeiro lugar, a gente tem que ter horas regulares de sono, a gente tem que evitar trabalhar à noite, tem que evitar trabalhar em horários irregulares, né? A gente tem que ter horários regulares de sono, principalmente ir para a cama todos os dias no mesmo horário. Mesmo que você, às vezes, precise dormir menos horas, se você for no mesmo horário, dormir no mesmo horário todos os dias, isso vai ajudar o seu cérebro a manter um equilíbrio hormonal. A química do seu cérebro vai ficar mais equilibrada se você tiver uma rotina de sono regular. Então, o exercício físico também é muito importante para compensar a falta de sol. Então, muitas vezes as pessoas pensam, tá um pouco frio, tá chovendo ou tá nevando, então eu não faço exercício durante o inverno porque é difícil, não dá para ir lá fora. A gente vê os americanos, não sei se vocês já perceberam, os americanos, eles correm o ano inteiro. Quem faz exercício, claro que não são todos, né? Os americanos também pecam por não fazer exercício suficiente. Mas aqueles que fazem, eles correm o ano inteiro, esteja chovendo, esteja nevando, seja verão, inverno, qualquer estação do ano, eles estão correndo lá fora, fazendo Cooper, talvez de uma forma diferente, né? Mas mudando um pouco a rotina deles, os horários, etc. Obviamente a vestimenta, né? Tem que estar bem agasalhado, tudo isso com sapatos apropriados. Mas eles correm o ano inteiro. Por quê? Porque é muito importante, no inverno, e principalmente no inverno, mas também no outono, quando os dias já começam a ficar mais longos, que a gente precisa fazer mais exercício. Não é só no verão, não, muito pelo contrário. No verão a gente precisa fazer exercício porque é bom para a saúde, qualquer época do ano, mas no verão,
No inverno e no outono são as estações que a gente mais precisa fazer exercício físico, para compensar a falta de sol. Porque isso, quando a gente faz cardio, são os exercícios como correr, nadar, andar de bicicleta, subir e descer escada, qualquer tipo de exercício que a gente sente o coração da gente acelerar, que a gente sente que a gente está suando, né? Esses são exercícios que a gente chama de cardio. E são esses exercícios que fazem o nosso cérebro produzir serotonina. Então é muito importante a gente fazer exercício o ano inteiro, né? Manter uma rotina de exercícios que a gente faça. Não precisa você ir na academia para fazer exercício. Se você tiver oportunidade, ótimo. Mas você não precisa pagar a academia ou ter tempo de ir na academia para você fazer cardio. Você pode fazer cardio onde você estiver, mesmo dentro de casa. Você pode comprar aqueles vídeos, DVDs, né? De exercício físico, de aulas de cardio, né? Você pode colocar, fazer dentro da sua própria casa. Você pode subir e descer a escada várias vezes. Você pode andar dentro de casa. Você pode andar do lado de fora, obviamente, né? Andar, subir escada é um dos melhores cardios que existe, né? E então é uma coisa que vai ajudar a você não só na sua saúde física, porque é bom para o seu coração, é bom para a circulação, é bom para a sua respiração, seu sistema respiratório, é bom para a sua digestão, seu sistema digestivo, e também é bom para a sua saúde mental. Você vai estar equilibrando a química do seu cérebro ao fazer exercícios físicos, principalmente cardio. Musculação é importante, fortalecer os músculos. A gente vê, às vezes, pessoas que sofrem acidentes de trabalho, na verdade, muitas vezes por causa desse ajuste de temperatura. Boa tarde, Dionésia, José Carlos, Merione. Muito obrigado pela sua presença, queridos. Então, é uma coisa assim que é importante fortalecer os músculos para evitar, não só para ficar sarado, né? O pessoal brasileiros gostam de ficar bonitos, né? Com o corpo musculoso, né? Definido. Tanto os homens quanto as mulheres gostam de estar com o corpo bem em forma, mas isso aí é uma questão secundária. É claro que é importante a gente cuidar da aparência, etc., mas a saúde é o mais importante, né? José Carlos, você pode entrar em contato comigo através do Messenger no Facebook, ok? Eu tenho uma página que se chama Psychologist. Você pode entrar e eu estou colocando aqui, não sei se vocês estão recebendo, e também tem a minha website, que é www.healthymindtoday.com. Então, estou dividindo aqui com vocês para que, caso vocês queiram entrar em contato, fiquem à vontade. Então, assim, é muito importante mesmo a gente fazer exercícios físicos, né? Então, eu estava dizendo que a musculação é bom para a gente ficar com os músculos definidos, bonitos e tal, mas o mais importante é fortalecer os músculos para evitar fraturas, para evitar, porque não sei se vocês sabem, quando a nossa musculação não está forte o suficiente, quando a gente está usando os músculos de uma forma inadequada, né? Então, às vezes as pessoas pensam, eu trabalho muito, eu não preciso fazer exercício. Não é verdade, porque quando a gente trabalha, a gente está usando os músculos muitas vezes de uma forma errada, ou usando só alguns músculos do corpo, não usando todos os músculos, né? E a gente não está fazendo cardio muitas vezes, né? Talvez a gente está andando, a gente está, às vezes, levantando peso, fazendo força, mas a gente não está fazendo cardio como a gente faria quando a gente presta atenção, quando a gente dedica aquele tempo só para fazer o exercício, né? Então, é muito importante fazer exercício, mesmo que o seu trabalho seja braçal, que demande muito do seu corpo.
é importante você dedicar um tempo, mesmo que seja, às vezes, 15 minutos aqui, 10 minutos ali, para fazer exercício físico. Então, um outro fator que influencia a nossa saúde mental quando a gente muda de um país para outro é a alimentação. Então, além da qualidade dos alimentos em si, né, que são muitas vezes muito diferentes, a gente às vezes come na rua quando a gente está trabalhando, ou mesmo no mercado, né, no supermercado, os produtos são diferentes, né, então, isso influencia muito a nossa saúde também, porque o nosso organismo depende dos nutrientes que a gente ingere através dos alimentos. Então, dependendo dos nutrientes, se a gente tem déficit de nutrientes, se a gente não tem uma alimentação saudável, a gente vai desenvolver doenças, inclusive doenças mentais. Muitas vezes as pessoas não sabem que a falta de vitaminas, ou a falta de outros tipos de nutrientes, enzimas, vários tipos de nutrientes que a gente tem através dos alimentos, a falta deles causa depressão, ansiedade e até outros tipos de problemas mentais mais sérios, né? Crianças na escola, às vezes com problemas de atenção, problemas de comportamento, muitas vezes as pessoas ficam agressivas, etc, etc, muitas vezes por um desequilíbrio nutritivo, né? Então, assim, a alimentação é fundamental. Eu como psicóloga, eu vejo muitos meus pacientes brasileiros ou imigrantes que trabalham longas horas, não se alimentam direito, às vezes tem uma alimentação por dia, né? Uma refeição por dia, ficam o dia inteiro, às vezes, alguns deles na base de energy drink, Red Bull, né? Essas bebidas que a gente tem hoje aí no mercado, isso é péssimo para a saúde, gente. Isso aí pode levar você a problemas sérios de saúde mental. Red Bull, energy drink, Monster, todas essas coisas, excesso de café, isso tudo são extremamente nocivos para a sua saúde. Você pode ter problemas seríssimos, não só físicos, né? Você não está ingerindo nutrientes, você está ingerindo um excesso de estimulantes no seu organismo, então você vai ter problemas de coração, você vai ter problemas digestivos, você vai ter problemas digestivos, você vai ter problemas mentais, né? Você pode desenvolver uma depressão, uma ansiedade, problemas sérios. A gente vê muitas pessoas entrando em crises muito sérias hoje em dia, na verdade, não só entre os imigrantes, mas também no mundo inteiro, a população de uma forma geral, porque é uma combinação de coisas. As pessoas estão comendo muito mal, a qualidade da alimentação das pessoas está péssima, as pessoas não estão dormindo direito, as pessoas não estão se socializando direito, não estão tendo relações sociais saudáveis. Muitas vezes as pessoas ficam mais isoladas do que tendo contato com pessoas. As pessoas não fazem exercício físico, então a combinação de tudo isso é péssimo, né? Claro que vai afetar a nossa saúde. Então a gente tem que tomar muito cuidado na qualidade do nosso dia a dia, né? O dia a dia é o que determina a nossa saúde, porque às vezes a gente faz algo saudável uma vez ou outra durante a semana, mas se durante a semana toda a gente não está fazendo algo saudável, é melhor que não ter nada, mas não vai compensar toda uma semana de um estilo de vida insalubre, né? Sem se alimentar direito, sem dormir direito, sem se socializar, sem ter um tempo para respirar, para você pensar, refletir sobre a sua própria vida, sem ter momentos de alegria, né? De diversão, de relaxamento. Então, é muito importante a gente observar e ajustar nossa vida para que a gente tenha um dia a dia saudável. Então, as pessoas às vezes pensam, nós temos que trabalhar muito, não tem jeito, a gente tem que trabalhar muitas horas. Certo, não tem problema nenhum em trabalhar muito, mas
as pessoas não percebem o quanto que pequenas diferenças fazem uma mudança radical lá na frente, em termos da sua saúde, em termos da sua qualidade de vida. Então, por exemplo, se você não tiver tempo para ir na academia, eu não tenho tempo, eu saio 5 horas da manhã, eu volto às 10 da noite, tenho 3 trabalhos, 3 empregos ou 2, eu tenho filhos para cuidar, eu tenho que estudar, ou cada pessoa tem a sua realidade para lidar, na verdade. Mas pequenos detalhes fazem toda uma diferença. Então, por exemplo, você levar o seu lanche para o trabalho, em vez de não comer nada, ou Red Bull, ou em vez de você comer um hambúrguer, uma batata frita, você comer uma salada, você comer uma fruta. Você pode até comer um hambúrguer também, mas você tem que comer bastante salada, você tem que comer bastante vegetais, bastante frutas e bastante água, né? E evitar completamente esses outros tipos de bebidas, né? Como o que eu falei, né? Red Bull, Energy Drink, o Monster e álcool, obviamente, né? Álcool é extremamente nocivo para a saúde. Então, nós inserindo essas pequenas coisas, às vezes você estacionar o seu carro um pouco mais longe de onde você tem que ir, você está andando um pouco mais, você está fazendo um pouco mais de exercício, então você está inserindo exercício físico na sua rotina do dia a dia. Você não precisa ir para academia, necessariamente ter tempo de ir para academia para fazer exercício. Você pegar uma escada, subir de escada em vez de pegar um elevador, né? Você andar mais, você tirar 5 minutos, que seja, ou 10 minutos, às vezes no seu horário de trabalho, ou entre um trabalho e outro, para você fazer uma caminhada, né? Isso tudo vai adicionando a qualidade de vida no seu dia a dia e você vai melhorando a sua saúde, ou prevenindo problemas de saúde, só por adicionar essas pequenas mudanças no seu dia a dia. Então, assim, um outro fator que as pessoas muitas vezes não percebem o quanto que influencia a nossa saúde mental é o ambiente em si. Tem coisas que a gente não percebe que estão influenciando a nossa vida, mas estão, né? Então, o quanto você fica grudado em aparelhos eletrônicos, o quanto que, na verdade, a energia do local, cada lugar no nosso planeta tem uma energia diferente, na verdade. Muitas vezes a gente escolhe, entre aspas, né, morar em algum lugar por necessidades, né? Muitas vezes as pessoas vêm para cá, para a costa leste dos Estados Unidos, porque aqui tem mais emprego do que, às vezes, no sul, né, dos Estados Unidos, ou um outro país, ou mesmo no nosso país, o Brasil. Então, as pessoas, às vezes, escolhem o local baseado nas necessidades que eles têm. Mas a gente tem que ter consciência que cada lugar tem a sua energia, as vibrações do solo, as vibrações sonoras, a vegetação, os cheiros do ambiente natural, tudo isso influencia a nossa energia, nosso funcionamento do nosso organismo, sem que as pessoas percebam, né? É claro que a gente não precisa necessariamente sair daquele lugar por causa disso, mas a gente tem que ter consciência e a gente fazer outras coisas para compensar aquele mal-estar que eventualmente aquele ambiente está te causando. E, obviamente, a gente tem que ouvir a nossa intuição, a gente tem que ouvir o nosso corpo, como a gente está se sentindo, a gente tem que ouvir o nosso coração, porque existem, às vezes, opções que a gente pode às vezes mudar de uma cidade para outra já faz uma grande diferença, né? Então a gente tem que ouvir, não é porque você está aqui trabalhando que você tem que ficar preso a um lugar só. Talvez se você não está feliz no lugar que você está sentindo que a sua saúde não está bem, claro, procure um profissional, tente verificar o que está acontecendo, fazer alguns exames, talvez uma deficiência de vitaminas, uma deficiência de minerais, ou algum outro tipo de problema de saúde, procurar um profissional de saúde mental, um psicólogo, né, um psicoterapeuta, para te ajudar nesse processo, para fazer um diagnóstico e para te ajudar
nesse processo. Mas se mesmo assim você continua se sentindo mal, quem sabe explorar outros lugares. Às vezes uma viagem, você pega um carro num dia que você não está trabalhando e vai visitar outros lugares. Quem sabe você vai sentir uma grande diferença, às vezes, de uma cidade para outra, ou de um estado para outro, que vai melhorar a sua qualidade de vida, só pelo fato de você estar se sentindo um pouco mais à vontade, se sentindo mais feliz ali naquele lugar. Então, é muito importante a gente parar e ouvir o nosso corpo, o que tipo de dor que você sente, onde está doendo, quando, o que aciona determinadas dores, determinados sintomas que você sente, o que aciona muitas vezes uma certa tristeza que você começa a sentir, pensamentos, né? É muito importante a gente estar ligado no nosso próprio corpo, na nossa mente, porque ninguém melhor que você mesmo para detectar pequenas diferenças que a sua saúde está passando e fazer as correlações. Né? Às vezes as pessoas têm uma atitude muito passiva em relação à sua própria saúde. Elas querem ir no médico e querem que o médico saiba tudo que está acontecendo de errado nelas, se elas estão se sentindo mal e tudo, mas a pessoa tem que participar, tem que ter uma participação bastante ativa no seu processo de saúde, no seu processo de tratamento, de diagnóstico, de prevenção da sua saúde também, porque ninguém melhor que você para entender o seu próprio corpo. Claro que um profissional, ele tem um conhecimento acadêmico, ele tem a experiência científica e profissional, que obviamente muitas vezes é diferente da sua, e todos nós temos que confiar e procurar ajuda com os profissionais. Mas você tem que participar também, você tem que ouvir o seu corpo, ouvir a sua mente, ouvir o que está acontecendo, tentar fazer as correlações. Eu comecei a sentir essa dor desde que eu mudei para essa casa. Ou eu comecei a sentir essa dor desde que eu entrei nesse trabalho. Então, é importante você entender, você ter esses dados para você passar para os seus profissionais, porque assim eles vão ter muito mais condições de te ajudar. Né? E você mesmo vai poder, muitas vezes, buscar a solução, em alguns casos, e evitar problemas maiores, não é verdade? Então, assim, a nossa saúde é muito complexa, todo o nosso organismo está interligado, a gente não pode separar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito e o nosso ambiente. O ambiente, todos esses fatores estão interrelacionados na nossa saúde, né? Então, não só o ambiente social é muito importante também. Se a gente está rodeado de pessoas que nos aceitam, pessoas com as quais a gente se sinta à vontade, se sinta segura, é muito importante. A gente vai se sentir mais feliz, a gente vai se sentir mais seguro e, consequentemente, a nossa saúde física e mental vão estar em melhor forma. Mas a gente também sofre influência do ambiente físico, né? Como a gente já mencionou. Então, assim, ouvir músicas que você goste é muito importante, porque isso vai trazer dentro de você, criar sentimentos positivos e, consequentemente, todo o seu organismo vai estar se beneficiando por aquele estado de espírito, de felicidade, de alegria, de paz, muitas vezes, né? E isso tudo vai te ajudar a você ter uma saúde física e mental melhor, vai prevenir doenças, vai prevenir e vai curar doenças também, porque a felicidade, o amor, sentimentos e pensamentos positivos são curadores, são muito importantes para prevenir e para restabelecer a nossa saúde. Então, assim, um outro fator muito importante da gente pensar, e isso aí não é só para os imigrantes, isso aí é para todas as pessoas, os brasileiros que moram no Brasil, os brasileiros que moram fora do país, e para todas as pessoas, os seres humanos de uma forma geral.
Um fator muito importante é o seu pensamento. Então, assim, às vezes a gente pensa, certo, eu tô aqui, que saudades e tudo. Claro, existem outros problemas em si. Muitas vezes as pessoas estão estressadas por trabalhar muito, ou por qualquer outro motivo. E, obviamente, a realidade é um fator muito importante na nossa felicidade, como a gente se sente. Mas as pessoas, às vezes, não percebem quanto que a gente tem poder sobre a nossa própria mente, né? Não importa as circunstâncias que a gente esteja, não importa as circunstâncias que a gente esteja enfrentando, nós somos o dono da nossa cabeça. O que você pensa é você que decide. As pessoas às vezes pensam, se eu tivesse mais dinheiro, quando eu ganhar mais dinheiro, quando eu juntar mais dinheiro para comprar uma casa, um carro, se eu tiver uma pessoa, um relacionamento que eu esteja feliz, ou se eu tiver isso ou aquilo, vou estar mais feliz. Isso não é necessariamente verdade, né? É claro que as circunstâncias influenciam, como a gente está explorando hoje aqui a respeito da aculturação, né? O quanto que isso influencia a nossa... Seja bem-vindo, Emerson. A nossa saúde mental, a nossa saúde física, mas nós também temos um grande poder de escolha, né? Então, assim, sabe aquela história do copo metade cheio, metade vazio? O copo é o mesmo, né? Tem metade de água no copo. Tem pessoas que só focam na metade do copo que está vazia, são os pessimistas, são as pessoas que cultivam pensamentos negativos na sua própria mente. E as pessoas que focam na metade do copo cheio são as pessoas otimistas, que estão sempre para cima, que estão, não importa o que elas estão passando, elas têm esperança, elas conseguem ser gratas pelas coisas boas que elas têm, em vez de reclamar das coisas que elas não têm. Então, assim, é muito importante a gente fazer as escolhas certas todos os dias. Você já parou para pensar e colocar no papel o quanto de pensamento positivo e quanto de pensamento negativo você tem todos os dias? Se você tiver uma condição de fazer isso, você não precisa parar de trabalhar para fazer isso, não. Você pode, no seu dia a dia, você pode fazer isso, você prestar atenção. Quantas vezes você pensa, tem pensamentos de preocupação, de medo, de raiva, de reclamação, você está descontente com coisas, você vê, isso aí não está bem, eu não estou feliz com isso aí deveria ser melhor, os governantes, os nossos políticos lá no Brasil, o presidente aqui dos Estados Unidos, todos os pensamentos negativos que a gente possa ter durante o dia, sejam eles de medo, de raiva, de tristeza, de preocupação, todos esses são pensamentos negativos que a gente cultiva dentro da nossa mente. Então, e por outro lado, os pensamentos positivos, as lembranças boas de momentos bons que a gente teve no passado, a gente está feliz por estar ali trabalhando, por estar sendo pago, tendo como pagar nossas contas, tendo alimento para colocar nas nossas mesas, tendo roupa para vestir, tendo lugar para morar, tendo pessoas para conversar, tendo amigos. O quanto que a gente dedica do nosso dia para essas coisas, os pensamentos positivos ou os pensamentos negativos. E aí você imagine isso adicionando dia após dia após dia. Se você cultiva mais pensamentos negativos, você vai acumular toxinas no seu organismo. As pessoas não têm ideia de quanto que isso é físico, que é uma coisa física. As pessoas, muitas vezes ouvem, né? O poder do pensamento positivo. Mas
poucas pessoas entendem o que significa isso. Não é uma coisa abstrata de gente que é hippie, né? Coisas assim, não, isso é científico. Se você pensa, tem pensamentos positivos, você está produzindo serotonina no seu cérebro, está evitando depressão, você está evitando problemas do coração, você está evitando problemas de todos os níveis, porque o seu sistema imunológico está se fortalecendo com os pensamentos positivos, que essas propriedades, esses hormônios que a gente está produzindo no corpo inteiro estão propiciando ao nosso corpo. E, por outro lado, os pensamentos negativos produzem toxinas, né? Toxinas no nosso cérebro e toxinas no nosso corpo inteiro, que circulam por todo o nosso organismo e produzem doenças, produzem não só doenças mentais, depressão, ansiedade, como também problemas imunológicos, doenças que a gente pega, as pessoas ficam mais gripadas, as pessoas pegam infecções de todos os tipos, as pessoas podem pegar até câncer, pode desenvolver até um câncer por causa de pensamento negativo, né? Então, é muito importante você vigiar e você observar e você treinar o seu cérebro, treinar a sua personalidade, as suas atitudes a ter pensamentos mais positivos. Então, existe um livro que eu gosto muito, se você lê inglês, eu recomendo você a ler esse livro. Se você não lê inglês, seria um incentivo para você praticar. Um livro fácil de ler, um livro bem pequeno, e a linguagem fácil, e é uma ótima coisa para praticar o seu inglês. O livro chama Man Searching for Meaning, de Viktor Frankl. É um clássico da literatura americana, e é um dos livros mais fascinantes que eu já li, porque é uma autobiografia de um sobrevivente do Holocausto. Então, ele descreve ali no livro todas as experiências do dia a dia que ele passou ali no campo de concentração. Porque, não sei se vocês sabem, campo de concentração não era só para levar os judeus para serem mortos nas câmeras de gás. Só quem eram mortos eram as crianças, as mulheres e as pessoas, os homens que tinham doenças ou eram velhos ou tinham algum problema que não podiam trabalhar. Mas os homens jovens, fortes, que podiam trabalhar, eles ficavam ali como escravos nos campos de concentração para trabalhar de uma forma escrava para o governo comunista. Então, assim, eles sofriam atrocidades. A realidade que eles passavam ali, muitas vezes eram pessoas que tinham um nível de vida alto. Esse Viktor Frankl, por exemplo, ele era um médico, né? Mas ele foi preso pelo fato de ser judeu e foi levado ao campo de concentração, e ali ele era tratado pior do que animal, né? Então, eles não tinham comida, eles tinham um pratinho, uma combuquinha de sopa bem rala no final do dia, com um pedaço de pão embolorado. Vejam bem, imaginem essa situação. Depois de você trabalhar, vocês brasileiros que trabalham muitas vezes na construção, landscape, não é verdade? Quanto que isso você precisa de uma alimentação boa, não é verdade? E aí, se você trabalhar essas longas horas, sujeitos expostos ao clima, né? Muitas vezes eles não tinham agasalho suficiente, porque a única coisa que eles tinham é a roupa que eles vieram. E aí, com o tempo, a roupa vai se desgastando, os sapatos também. Os sapatos vão se desgastando, e a única forma deles terem a roupa e os sapatos repostos é quando alguém morria e eles pegavam o sapato do defunto para eles reporem os sapatos deles que estavam estragados. Imagine uma situação dessa, não é verdade? Então, assim, muitos deles trabalhavam na neve, né, naquela região da Rússia,
daqueles países todos em volta, o inverno é pior do que aqui, muito pior, é muito mais severo. Então, imagine trabalhar no inverno, expostos à neve, aquele frio de rachar, e a pessoa às vezes não está nem com sapato, porque o sapato estragou, desintegrou, ele está descalço, ou o sapato está furado, e não está com roupa adequada, e ele tem que trabalhar duro na produção ali de construção, eles trabalhavam vários tipos de projetos físicos, né? Construindo casas ou ali dentro dos alojamentos, cortando materiais, cortando árvores para fazer o que eles precisavam na economia deles e tal. E durante o ano, durante as outras épocas do ano, eles trabalhavam na plantação e tudo, não para eles não tinham acesso a nada do que eles produziam. Então, trabalhando nessas condições, no final do dia, com aquele pouquinho de sopa rala, que quase não tinha nutrientes nenhum, com um pão embolorado, no final do dia, como que a pessoa sobrevive numa situação dessa, não é verdade? Então, assim, ele estava dizendo que as pessoas que sobreviviam eram aquelas que, apesar daquela situação horrível, de serem humilhados, eles não podiam parar para conversar, eles não podiam parar para descansar, eles não podiam ter nenhum momento de alegria, de lazer durante aquelas longas horas de trabalho ali. Se eles paravam um pouquinho porque estavam cansados, estavam exaustos ou queriam respirar ou beber água, alguma coisa, eles eram espancados e torturados e tudo. Então, tratados pior do que animais. Eles não tinham, muitas vezes não eram nem chamados pelo nome. E aí depois eles dormiam naqueles alojamentos, que eram tipo assim, balcões, né? Sem cama, eles dormiam no chão, no meio de ratos e baratas, né? Porque aquilo não tinha higiene, eles não tinham um banheiro, não tinham como tomar banho. Então eles tinham que dormir ali todos aglomerados, perto um do outro, por causa do frio, porque um corpo aquece o outro. Ali, numa situação dessa, ninguém fica com frescura de nada, não. A pessoa faz tudo para sobreviver, né? Então imagine uma situação dessa e você ter que ser otimista, ter que pensar o que de bom tem naquela situação para você ter pensamentos positivos, não é verdade? Se a gente pensar, se colocar no lugar deles, é difícil até imaginar como que um ser humano pode ter pensamentos positivos ou podem ter algo para gerar algum tipo de felicidade ali naquelas circunstâncias, né? E assim, isso eles viveram durante anos, né? Esse Viktor Frankl, ele ficou ali nesse campo de concentração por 3 anos, antes do regime nazista cair e eles serem libertos. Então, agora sim, ele contava que, assim, o simples fato de, às vezes, no final do dia, eles estavam ali no alojamento, eles poderem olhar nas janelas. Algum deles tinham a capacidade de olhar na janela e observar alguma estrela, ou às vezes, dependendo da época do ano, observar o pôr do sol, admirar a natureza, algum passarinho, alguma vegetação, dependendo da época do ano, ou então olhar uma estrela, ter pensamentos, memórias do seu passado, felizes com as suas famílias ou seus amigos, na época que eles tinham as vidas deles normais lá nos seus países. Cultivar esse tipo de memória e pensamento positivo, agradecer por estarem vivos, apesar de toda uma situação, uma realidade de vida tão miserável, coitados, que eles estavam passando, eles serem agradecidos pela vida. Então, os que conseguiam fazer isso, mesmo naquelas circunstâncias, foram aqueles que sobreviveram.
Esse é o poder do pensamento positivo. O organismo deles, o sistema imunológico deles foram fortalecidos para eles não ficarem doentes e não morrerem, apesar de todas aquelas circunstâncias adversas que eles estavam passando ali, por ano após ano. Então fica aí a nossa dica de você observar a sua qualidade de vida, não importa quão difícil é a realidade da sua família no Brasil, quais são os seus planos, seus sonhos, não tem problema nenhum em ter sonhos, de querer crescer, de querer prosperidade, de querer construir prosperidade para você e para sua família. Não tem nada de errado nisso, mas que isso não seja à custa da sua saúde e da sua vida. Existem muitos casos, a gente está vendo por aí, casos de suicídios, né, tanto entre os nossos imigrantes, quanto de uma forma geral. Então, assim, muitas vezes é por causa que as pessoas não prestam atenção na sua qualidade de vida, elas se desesperam com as notícias que elas ouvem por aí, ficam desesperadas, sem esperança de que o mundo vai melhorar, de que as coisas vão melhorar, e elas se desesperam e elas tiram a própria vida. Mas nada justifica você sacrificar a sua saúde e sacrificar a sua vida. Porque por pior que seja o seu problema agora, por pior que esteja a sua circunstância agora, sempre tem uma saída. Mesmo que você não consiga enxergar agora. Muitas vezes quando a pessoa está com depressão ou ansiedade, ela não consegue ver a luz no fim do túnel. Ela acha que não existe solução para o problema que ela está passando. Muitas vezes ela não tem forças para lutar mais. Mas sempre tem uma saída. Seja ela através de um tratamento, seja ela através de uma medicação, ou através de você mesmo tentar enxergar, por pior que seja a circunstância, de você observar e conseguir achar qualquer migalhazinha de positividade na sua realidade. E agradecer por aquilo, focar naquilo, cultivar pensamentos positivos, focar nas coisas boas que você tem. O fato de você estar vivo, o fato de você ter comida para comer, o fato de você ter um emprego, o fato de você ter algum amigo ou familiar, mesmo que ele esteja longe. Tudo isso são motivos de alegria, de agradecimento. O agradecimento é uma coisa que fortalece a nossa mente, que coloca a nossa saúde mental num estado bom. A gente fortalece o nosso cérebro, a gente faz o nosso cérebro produzir hormônios positivos e também fortalece o nosso sistema imunológico e, consequentemente, a nossa saúde mental, a nossa saúde física e mental. Então, fica aí a nossa dica. Se vocês tiverem algumas dúvidas, fiquem à vontade para me contatar através da minha website. Tem e-mail ali que vocês podem, né, através da website, acessar. O meu e-mail, se você não quiser, na website é esse aqui, healthmindtoday@gmail.com. Estou postando aqui no comentário para vocês terem acesso. E fiquem à vontade para me contatar, caso tenham alguma dúvida. Muito obrigado, Dinal, muito obrigada, Morena, Simoneide, muito obrigado, queridos, todos vocês, pela sua audiência. Estaremos aqui de volta na próxima semana, às 6 horas, próxima segunda-feira, às 6 horas, novamente, falando por mais um tema de saúde mental. Sejam bem-vindos para colocar sugestões sobre temas que vocês gostariam de ouvir sobre saúde mental, dúvidas que vocês tenham a respeito de saúde mental. E nós estamos à disposição para responder e para desenvolver programas baseados nas necessidades que vocês tenham. Então, todos são bem-vindos a comentar, a participar com suas questões particulares e com sugestões. Então, muito obrigado, queridos.
tenha uma boa noite e estaremos de volta aqui na próxima segunda-feira, às 6 horas da tarde. Visite o nosso site, healthymindtoday.com, o nosso e-mail, healthymindtoday@gmail.com, e a nossa página no Facebook, Psychologists, que vocês podem acionar também. Tudo isso está postado aqui nos comentários do nosso programa e estarão na TV Negócio Fechado sempre que vocês acionarem o nosso vídeo. Então, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana, às 6 horas da tarde, horário de Nova York, às 7 horas, horário de Brasília. Então, um grande abraço e uma boa noite para todos. Tchau.